Então hoje nós vamos ver o Missionários da Luz. É o terceiro livro da Eu até separei o meu aqui. coleção A Vida no Mundo Espiritual. Então nós estamos vendo a vida no mundo espiritual desde o nosso lar, né? De André Luiz. A gente fala, tá vendo como é que é a visão, né, de quem está do lado de lá. Como é que eles enxergam para informar para nós. E a gente entender um pouquinho como é que funcionam as coisas. A vida mais permanente, né, que nós temos, que é a vida espiritual. Essa aqui é passageira. Vamos iniciar então fazendo a nossa oração da manhã. Essa manhã de sábado, vamos procurar nos ligar a Deus, vamos serenar as nossas emoções, relaxar até mesmo nosso corpo físico, vamos buscar equilibrar os nossas emoções neste momento, colocar paz dentro dos nossos corações, imaginar Deus na sua criação. Deus está presente em tudo e em todos. Então Ele está presente também em nós. E a gente sentir a presença de Deus, sentir a presença de Jesus, sentir a presença de Deus através dos seus emissários, como Jesus, nosso Mestre, os benfeitores espirituais, aqueles nossos espíritos que nós chamamos às vezes de anjos guardiões, os nossos mentores. Nós estamos estudando que estão sempre atentos aos seus tutelados, que somos nós, e agradecer. Gratidão a todos, gratidão a essa multidão, como diz Paulo, né, nos observa. Gratidão pelas orientações, pelas intuições, pelas proteções, que na maioria das vezes a gente nem percebe, mas que Deus, através desses emissários, está presente, nos protegendo, nos orientando e tendo aquela paciência com os nossos equívocos, com as nossas teimosices, com as nossas infantilidades ainda. A gratidão, gratidão, Senhor, gratidão a todos, que nós possamos nesse início, uma nova fase de estudos, nós vamos estudar nessa manhã o Missionários da Luz, que esses ensinamentos, que essas orientações de André Luiz, sob a tutela do Emmanuel, que coordena todas as obras que compõem a vida no mundo maior, nós possamos nos sentir cada vez mais motivados a mudanças, que é o mais fundamental. Entender a doutrina espírita, entender o Evangelho de Jesus, entender a lei de Deus de forma mais racional, para que aquela fé seja uma fé segura, fortalecida no conhecimento que nos fortalece e nos motiva. Que a sua paz, seu amor permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Isso. Missionários da Luz, André Luiz. O título do prefácio do Emmanuel, foi o Emmanuel que fez o prefácio. Ante os tempos novos. Esse é o título. Ante os tempos novos. Deixa eu só ver uma coisa aqui, tá? Então, eu coloquei uma imagem de uma mãezinha contando uma historinha com a criança. Porque o primeiro parágrafo desse prefácio, ele nos lembra essa questão do conto de fadas. Então diz assim, enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida,
As crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Esse primeiro parágrafo já dá uma deixa do que nos espera, né? Olha, até agora nós vimos umas histórias muito bonitas, né? Alguns de nós às vezes viam o Nosso Lar e depois viam os Mensageiros como aquela história de conto de fadas, né? Cheio de magias, cheio de heróis, né? Nós vimos assim uma equipe espiritual assim bastante voltada para poderes mesmo, né? E tem realmente, né? Não, ali nada é ilusório, aquilo ali é real, né? Mas a gente aqui, enquanto encarnados, nós temos uma vivência um pouco diferente do plano espiritual. Nós nos arrastamos, eles volitam, nós nos comunicamos por sinais de Wi-Fi agora, né? Antes era linha física, à distância, e eles se comunicam com o pensamento, a velocidade do pensamento. E muitas outras coisas que eles fazem, o manuseio do magnetismo é fantástico no mundo espiritual. E eles vêm trazer essas informações para nós, nos primeiros livros, de uma forma assim muito bonita, muitas histórias, né? Algumas histórias com bastante desafios, né? Algumas histórias de fracassos, outras que as pessoas ali se relacionam, mostrando para nós que o mundo espiritual é uma continuação aqui do mundo físico, com um adendo que lá é muito mais pleno. Sentimos com mais intensidades, vivemos com mais força, né? De forma assim mais completa. Temos condições de aproveitar melhor o movimento que estamos lá. A vida lá é aproveitada de uma forma mais plena do que aqui. Aqui nós nos distraímos muito com os atrativos da matéria, os atrativos do mundo espiritual. E lá tem essa vida mais ampliada. Então, esses dois livros, né, nós ouvimos e lemos ele um tanto maravilhado, né, pelas novidades. E aí a gente se pergunta, vai ter mais novidades ainda nesse terceiro, nos Missionários da Luz? Pois vai, vai ter muitas novidades, mas também vai ter mais coisas sérias, né? Coisas mais assim, que teve também nos primeiros livros, só que aqui vai ter alguns dados, muitas vezes dados técnicos, né? Que a gente ainda não está habituado, né? A questão da visão da ciência, né? Então até eu coloquei aqui a imagem do Allan Kardec e que ele diz assim, o estudo sério do espiritismo leva precisamente o homem a se desembaraçar de todas as superstições ridículas. Isso está no livro dos Médiuns, capítulo 5, segundo parágrafo. Então, aqui ele lembra para nós, né, que a gente, quanto mais nós estudamos a doutrina espírita, mais nós nos desvencilhamos daquelas ideias mais fantasiosas e a gente tem uma visão assim mais real da vida e com ela vem as responsabilidades, né? Responsabilidades sobre o nosso caminhar aqui. Então continua o prefácio. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades infantis, retrai-se a mente infantil contrafeita, cansada. Não compreende a promessa da vida futura com os seus trabalhos e responsabilidades. Então, a vozinha ou a mãezinha está lá contando a história para a criança e ela está ali, né, com a mão no queixo, atenta, né, vive se transportando para aquele mundo de fantasia muito bonito, mas a hora que muda a palavra, traz realidades, traz o conceito moral,
traz as responsabilidades, a mente infantil se retrai, contrafeita e cansada. Não compreende a promessa da vida futura com seus trabalhos e responsabilidades. Aí a gente lê isso aqui, ele está falando da criança mesmo? Não, estou falando de nós. Nós e a nossas infantilidades ainda perante a vida, que a gente ainda vivencia isso. O irmão está dando um toque aqui, que a gente vai ser chamado, né, a estudos assim mais sérios e que a gente se dedique a eles. Não quer dizer que a gente vai ter domínio, né, sobre o conceito científico, que nós vamos ver aqui nos Missionários da Luz, alguns conceitos de biologia, de química, de física que ele traz, mas que ele vai colocar numa linguagem que todos nós podemos entender uma parte. Quer dizer, o estudo ele é assim, né? Um médico faz a leitura dos Missionários da Luz, e ele tem uma visão bem mais ampliada do que nós, né? Um biólogo também, né? Uma pessoa que é voltada a áreas das ciências, eles vão ter um conhecimento mais ampliado. E nós também vamos ter o nosso conhecimento de acordo com o nosso andar, né? Daquilo que a gente, das nossas experiências que nós já tivemos aqui na Terra de aprendizado. Muito bem. Com isso, alguém quer comentar algo? Ou falar alguma coisa sobre os mensageiros, por exemplo, né? Nós nem fizemos uma recordação do último capítulo dos mensageiros. Já passei direto aqui para os Missionários da Luz. E agora eu me lembrei que nos mensageiros estávamos só Orlando e eu, né? Nós não vimos o último capítulo dos mensageiros juntos. Mas eu mandei o link, vocês ouviram? Não assistiram? Assistir os mensageiros? Sim. Nas despedidas. Eu não vi o último capítulo, né? Que faltei. Eu mandei o vídeo, achei que alguém tinha colocado. Eu não vi, não. Eu vou pedir alguém para olhar para mim, então. Eu mando de novo, porque às vezes pode estar perdido aí na. Não, tá perdido não tá, não. Acha ele aqui por aqui. Eu vou pedir o Adriano para olhar para mim. Então no último capítulo, foi o capítulo 51, nós vimos o título era As Despedidas, que é o encerramento mesmo, né? A despedida do Aniceto e todos eles, e que estavam partindo de volta ao nosso lar, e lá provavelmente ia receber novas missões, cada um para o seu aprendizado, para o seu trabalho. E nesse 51 nós tivemos alguns momentos, né, de emoção, de despedidas, de agradecimento a Isabel, por exemplo, pelo acolhimento em sua casa. E uma coisa que chamou a atenção nossa, né, que quando ele começa o capítulo 51, eu lembro que foi uma semana só. Todo o livro Os Mensageiros é uma semana de trabalho, né? Que ele narra partes ainda, né? Eu vejo o tanto de informação que nós recebemos nessa uma semana de trabalho do André Luiz, do Aniceto e sua equipe, né? Para desenvolver o trabalho e também passar os ensinamentos. E também tem uma oração assim muito bonita, né? Que foi feita pelo Aniceto, né? No finalzinho do capítulo, que vale a pena a gente até ler depois e ouvir, né? Então, possivelmente no final da nossa aula de hoje a gente faça essa leitura dessa oração do Aniceto, que é muito, muito bonita e traz para nós a ideia, né, de como deveria ser as nossas orações, né? A gente às vezes nas nossas orações nós pedimos bastante, né? E geralmente pedimos aquilo que não é bom para nós. Então tá. Alguém quer fazer um comentário sobre o que nós estamos vendo agora, então?
no prefácio, dessa comparação com a criança. Shirley, você é professora, né? Acho que ela não ouviu ou tá com problema às vezes. Estão todos me ouvindo? Eu estou ouvindo. Tá? Tá. Acho que a Shirley, então, daqui não está ouvindo, não respondeu. Mas tudo bem. Vamos para frente. Vamos continuar, então, nosso estudo do prefácio. Então, ele continua aqui falando sobre esse assunto, dizendo que os corações novos, né, tenros, amam o sonho, guardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço, típico da criança. Né? A criança não entende de pronto o valor da responsabilidade, do trabalho, o labor divino da perfeição interna, diz ele aqui. E afastam-se então do ensinamento real. Se prende muito àquela questão da ficção, da fantasia, do que é fantástico, do que é bonito, daquilo que vem quase que pronto, né? Sem muito esforço. E os heróis com superpoderes, que tudo podem, né? Corrige tudo com toque de mágica, com a varinha de condão, então, mas quando vem os ensinamentos real, eles se afastam espantadiço, diz aqui, né? Então a gente tem essa característica, quando a coisa é séria, a gente não gosta muito não. Mas a lei de Deus, ela está aí, e ela é imutável, e ela nos convida para as mudanças, para o conhecimento da verdade, primeiramente, né? Como aquela parábola do Cristo, né? Que chama a população para as bodas, né? E chama um, chama outro, até que depois alguns vêm meio que sem querer mesmo, né? Para o estudo, para o aprendizado, né? Então, sem ruídos espetaculares, com a serenidade da mãe. Então, Deus nos dá o tempo necessário para que a gente desenvolva, para que a gente acolha as suas leis. Então, essas páginas de André Luiz, ele diz aqui, recorda esta imagem, né? Essa imagem de que nós vamos, aos poucos, nós vamos buscando o entendimento. Os espíritos vêm, né, e trazem para nós os conhecimentos, como nós já recebemos ali em nosso lar e nos mensageiros, né, a visão de Deus, e a gente se encanta até, né, com as esperanças. Quem não tem um sonho de desencarnar, vou para o nosso lar, né? Meu filho, quando desencarnar, tomara que vá para o nosso lar. Como aquela mãe lá na época do Cristo que queria colocar seus filhos uma à direita ou outra à esquerda do Senhor. Nós, às vezes, nos comportamos assim, cheio de esperança, só que... E o esforço para isso, né? E a conquista para isso. E os espíritos ouvem, né? Nos ouvem, venturosos pela nossa expectativa, porque a gente quer, né? Conquistar. Então a gente está nessa, né? Essas visões do plano espiritual é um consolo para nós, né? Nós nos consolamos, nós entendemos, passamos a entender que a vida aqui na Terra ela é passageira, que tudo passa. E quando fala tudo passa, inclusive os bons momentos, né? Vem os bons momentos, vem os momentos mais difíceis, depois vem bons momentos novamente, assim nós vamos vivendo. Mas a gente entende que tudo passa e que nós vamos um dia conquistar lugares melhores pelo esforço de cada um, né? Então ele fala que aqui que a conquista é pelo trabalho, pelo esforço próprio, pela responsabilidade pessoal, pela luta edificante, que nós já vimos alguns exemplos nos 2 livros anteriores. Pelo estudo,
Então, né, do estudo necessário, ele diz. Então, pelo estudo, né, tudo isso cai no estudo, do autoaperfeiçoamento. Então, a gente às vezes tem ainda aquela visão, né, que as igrejas, que as religiões, né, nos passaram, e isso às vezes está ainda preso a nós, aquela visão do céu, né, céu das facilidades, das regiões onde são recebidas pessoas a título de favores, aqueles que cumpriram alguns ritos aqui na Terra. Mas o que o Daria Luiz vem trazer, que não é bem isso. Lá tem trabalho. Lá tem trabalho. Lá tem conquistas. Né? A gente conquista os lugares pelo valor do esforço. Né? Nós precisamos nos esforçar. Não é dado de graça, né? Então, não existe, ele fala aqui, né? Não existe a beatitude repousante. Né? Não tem aquela ideia, né? Que as igrejas eles passam, né? Você vai para o céu, vai para o paraíso, vai ficar lá tocando harpinha, os anjos ao lado, nada disso, né? Nós estamos observando e cada vez mais nós estamos tendo esse aprendizado que no mundo espiritual existe trabalho e que os espíritos querem esse trabalho. É uma conquista, o mérito de poder trabalhar. Quanto mais eles avançam, quanto mais conhecimentos têm, mais responsabilidades em desenvolver trabalhos. Lembremos do André Luiz, nosso lar, o desejo que ele tinha de ser colocado em frente de trabalho. Ele mesmo começou a trabalhar lá sem nem ter assim, limpando vômito, fazendo a limpeza lá nos pacientes. Ele que foi um médico aqui na Terra, bem conceituado, chegou lá e começou naquele trabalho mais simples, mais humilde, por iniciativa própria, porque ele queria trabalhar. Ele percebeu que o trabalho que levava ele a sair daquela situação de sofrimento, de desalento, de desânimo que acompanhou ele nos anos em que ele teve no umbral e depois nos 2 últimos anos que esteve em tratamento no nosso lar, né, que percebeu que o trabalho é o caminho para se levantar, para avançar, para vencer e para sofrer menos, para poder buscar essa compensação. Então, ao invés do paraíso, é uma oficina incansável, diz ele, onde não vai receber nada de mão beijada, de protecionismo, mas sim conquista. E que tem muito valor quando é conquistado por nós mesmos. Então, a própria consciência, então nós vamos ver nesse livro casos de sucesso, casos de fracasso. E vamos perceber, vamos ter a percepção muito clara que a vitória ou derrota, nesses casos, é responsabilidade de cada um. Não dá para atribuir a sorte, a causalidade, a outra pessoa, ao demônio, né? No caso, nós espíritas falamos aos obsessores, nada disso. A derrota ou a vitória é responsabilidade das nossas ações. Então, aí está a lei de Deus justa, né, que nós temos. Nós vamos ser levados a ter um julgamento sobre nós mesmos mais legítimo, mais correto, diante da lei de Deus. Comentários? O que vocês acham do que o Mano está dizendo? Isso eu falo direto aqui em casa com meus filhos. Somos produtos de nós mesmos. Essa é uma frase muito correta, rica. Somos produtos porque nós é que faz a nossa caminhada. Depende de cada um de nós o nosso sucesso. Não tem como culpar ninguém. Sucesso ou derrota. Nós mesmos.
Não dá para culpar ninguém. E a gente faz isso, né? Não, Não faz, não? Lá de vez em quando fala, não, mas eu e fiz isso porque as foi pessoas, fulano. aquelas pessoas que culpam os outros, eles nunca vão caminhar para o caminho reto enquanto eles não conhecer Assumir. que eles são culpados de tudo. O problema é ele próprio. Eu lembro, minha mãe ela tinha um probleminha de cabeça, coitada, ela era epilética, ela reclamava demais mesmo, e falava assim, vou sumir. Meu pai falava, não adianta, Laura, você sumir. Os seus problemas são seus. Você some, você leva eles. Para onde você for, você pode enfiar dentro de um buraco, que os problemas estão lá. São seus. Os nossos problemas são nossos. E nossas conquistas também são nossas. São nossas. Cada um faz para si próprio. Não tem jeito. Os problemas acham a gente. Eles acham. Não adianta fugir, né? Não adianta. Não adianta não. O problema é estar em Na hora nós. que você fala assim, ai, minha vida aconteceu isso porque fulano fez isso, aí tá aqui, nada, foi escolha nossa, né? Pois é, não tem nada. Atravessou a rua ali ou aqui, causou aquele resultado. Isso é igual na igreja católica, eles têm, assim, tem uma oração lá e fala assim, minha culpa, minha máxima culpa. A gente tem que falar assim, é minha culpa, minha máxima culpa. Está acontecendo isso comigo. Mas foi eu que pedi, foi eu que conquistei. O bem ou o mal foi eu que conquistei, né? É desse jeito. Lembrando dessa questão que a Shirley colocou, que às vezes a gente quer se livrar da situação, né? É a questão das pessoas que às vezes a gente se depara na vida, né? Que são nossos, como diz alguns, né? Alguns até expositores espíritas, né? São os nossos personal trainer da moralidade. Aí a gente quer se livrar deles. Fala, não quero Ai, saber para disso. só um pouquinho, eu amei essa expressão. Pois é o problema, os personal trainer nosso. Da moralidade nossa. Aí a gente quer se livrar deles, sabe? E às vezes até consegue, mas daí vem outro igualzinho. Por que será, né? Desse jeito. Porque a gente precisa daquela experiência. Né? Vem outra. Tem outra. A gente até consegue se livrar daquela situação, daquela pessoa, né? Se afasta de alguma coisa, mas daqui a pouco tem outro parecido, com as mesmas características. Porque é o aprendizado, não adianta a gente querer fugir, não. Não. Você conquistou, né, Odilon? Aqui o personal não tem jeito de livrar do personal. Tem jeito, não. E é um presente de Deus, né? E a gente esquece de agradecer, né? E nós conquistou aquele personal para nós. A gente não tem que suar, né? Suar, tem que fazer exercício, né? Nós conquistamos o personal trainer para nós. Para nós. Desse jeito. Desse jeito. Então aqui lembra que a gente tem que suar, compete suar e lutar, que eles competem suar, para a gente conquistar as praias. O suar é o exercício da paciência. O exercício da paciência é uma conquista, é um desafio muito grande. Então a gente tem aquela visão assim, né? Quando a gente estuda o livro dos espíritos, né? Tem aquela ordem dos espíritos, né? Os primitivos, os medianos e os puros. Né, ordens, as 3 ordens. E a gente sempre está de olho lá nos puros, né? A gente fala bem assim, aquela que diz assim, ó, as praias de beleza divina e os palácios encantados da paz aguarda espíritos noutros continentes vibratórios do universo. Então a gente está de olho, né? Nesse outro universo, né? Mas, no entanto, diz, ó, que compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. Então, para chegar a um porto seguro, a uma praia paradisíaca que a gente quer, a gente precisa nadar muito, né? Lutar muito no mar, né? Com o nosso barquinho, às vezes, não muito preparado. É isso. Então a maioria, quando vê o desafio, vê a distância, quando foi apresentado para ele a distância que ele tem que
que enfrentar para conquistar, ele tenta recuar, né? A maioria espanta-se e tenta recuar. Então, esses estudos que nós fazemos aqui, muitos de nós começam o estudo e falam, não, peraí, isso aí é muito para mim, deixa quieto, ainda não está no meu momento. E realmente não está, às vezes, né? Ele falando, isso aí não dá para estudar. Porque se você conhece, se eu passo a conhecer alguma coisa, eu já começo a me cobrar, né, para mudar, né? E eles chamam isso para cobrança. Então, nesse estudo dos Missionários da Luz, nós vamos ter temas sobre alimentação, sobre orientação sexual, sobre condutas de relacionamentos, nós vamos ter a questão, né, da vivência, da morte, enfim, vão ter muitas do exercício mediúnico. Então a gente, às vezes, por exemplo, que ele diz aqui, ó, pretende um céu fácil depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. Então, a gente acha que só estudar basta, né? Muitas vezes, né? Eu tenho conhecimento, vai dar tudo certo. Com meras afirmativas doutrinais, né? Então, tem aquelas frases, né, de efeito que se usam em muitas religiões, e dentro da doutrina espírita não é diferente, e acho que só isso basta. Mas ninguém, contudo, perturbará a lei divina, a verdade vencerá sempre, e a vida eterna continuará ensinando devagarinho, com paciência maternal. Então, aquele quadro inicial, né, que nós falamos da mãezinha no colo, contando a historinha para a criança, é Deus, né, conosco, né, tendo aquela paciência maternal conosco, né, mas um dia nós vamos ter que enfrentar as verdades mais reais, né, que chamam para o trabalho, para o compromisso. E o Espiritismo, ele avança muito nessa área, né? O Espiritismo cristão, né? Lembramos sempre que Cristo está presente em nossa doutrina o tempo todo. Então, o Espiritismo cristão, diz Emmanuel, cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa, né? Então, não basta a gente entender a doutrina espírita como consolador. Ele é o consolador, ele traz as verdades imutáveis de Deus, mostra a vida após a morte, mostra a possibilidade, como é que funciona esse relacionamento com o mundo espiritual, que não estamos só, mostra como é que funcionam as questões lá no mundo espiritual, né? Revela tudo isso, mas a gente precisa ter colocar essa vivência, essa doutrina no nosso cotidiano, na nossa forma de se comportar. Movimento libertador de consciências e corações, diz ele. Então, a morte física não é o fim, é pura mudança de capítulo no livro da evolução do aperfeiçoamento. Esse é a definição, né, que Emmanuel dá desse livro, né, a apresentação do livro para nós. Então, a gente não vai esperar assim soluções finais, né, no livro, definitivas, porque ele lembra aqui, ó, o que é 100 anos, né? 100 anos é uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação da vida eterna. Nós temos a eternidade diante de nós, então 100 anos passa assim, ó. Então, a gente às vezes valoriza muito uma reencarnação, né, como se ela fosse o todo. Mas não é, ela é uma parte, uma fração bem pequena dessa caminhada evolutiva. E ela é, então, infinito, diz, né? É infinito. Campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Então, nós vamos ter problemas, né, durante a vida, e temos muitas vezes problemas dos mais variados, problemas gigantescos, né? Mas nós temos a missão aqui na Terra, né? Todos nós temos, todos trazemos uma missão, conosco mesmo, né? Todos os encarnados, independente de qualquer religião. E dentro da doutrina espírita nós temos a missão em especial, né? Que é
divulgar a doutrina através dos nossos atos, do nosso comportamento. Às vezes a gente vê uma pessoa passando por uma dificuldade, por exemplo, o desencarne de uma pessoa querida, aí vê um comportamento e fala, mas por que você está se comportando? Sou espírita. Ah, então por ser espírita você se comporta assim, você é mais consolado, né? Porque você entende que a vida continua, né? Não quer dizer que não vai sentir saudade, que não fica triste, que não chora, mas que entende melhor as ocorrências da vida e vive isso no dia a dia, né? Mostra, através do seu comportamento, a fé viva, né? A fé viva para as pessoas que muitas vezes não guardam esse conhecimento dentro de si. Então, aqui ele diz assim, urge socorrer a religião. Às vezes a gente vê a questão das religiões, né, sendo mais separatista, né, do que união, né? Aqueles costumes, comportamentos inadequados e até mesmo algumas mudanças muito graves, né, na doutrina do Cristo. Por isso que ele fala assim, sepultada nos arquivos teológicos dos tempos de pedra. Então, a Jesus, né, lembrou dessas situações também, né? Então, aí ele lembra que amparar a ciência transformada em gênio satânico da destruição. Então, às vezes a gente vê a ciência só como aquela ciência que traz a dor e o sofrimento das armas e tudo mais, né? Mas a ciência, quando ela é revelada, bem revelada, ela é a revelação de Deus. É a lei de Deus que está na ciência, né? E a gente ainda não, às vezes a gente consegue, né, modificar tudo e adulterar tudo que vem, né, de puro, às vezes, nas nossas mãos. Mas a espiritualidade está aí e ela vai sair vitoriosa, não tem como, né? Nós somos convidados agora a um novo caminhar, né, de regeneração, de viagem interior, né, de despertamento para os valores do Espírito. Então nós somos chamados. E olha que esse prefácio foi escrito por Emmanuel no dia 13 de maio de 1945. E ele continua muito atual para nós, né? Muito atual. Então, aqui de novo, né, continuando, ele lembra então, né, que nós somos todos convidados como servidores fiéis da verdade, somos requisitados para essa vivência, né, da nova fé, melhorando-se, veja bem, não é a gente pregando para o outro, buscando melhorar o outro, é melhorando-se e elevando-se, cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Nós vemos muito disso, né, em todos os segmentos religiosos, incluindo a doutrina espírita. Pessoas que têm palavras bonitas e práticas inadequadas. E nós somos convidados a vivenciar isso, né? E essas obras de André Luiz, elas nos levam ao entendimento dessa relação, né, entre encarnados e desencarnados, e que podemos estar juntos, como o exemplo da última visita nos Mensageiros, né, que naquele lar da Dona Isabel e seu Isidoro, onde tinha uma vivência mais espiritualizada, mais cristã, e ali se tornou um posto de socorro, um posto onde os espíritos ali chegavam para ser
consolados, curados e tudo mais. Então ali era uma ponte, né? Então nós podemos construir essa ponte de luz e o caminho é justamente vencer esse abismo da ignorância e vencer a morte, né? Não ter em nós essa ideia tão ruim, né, da morte, por uma questão cultural, né, que sempre foi colocada em nós. E a gente vê que tudo no universo, né, é uma continuidade e a morte não existe, é uma ilusão. Então, Missionários da Luz, ele traz então para nós que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre, com histórias, com casos, né, com experiências que nós vamos ter essa visão. O homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre. E outra, que o perispírito não é um corpo de vaga neblina, porque a gente às vezes, né, tem a ideia assim de que o espírito é aquele vaporzinho, né, o perispírito é aquele fumacinha, ou como ilustram às vezes nos filmes, né, de assombração, aquele lençol que se arrasta e tal. Se tiver lençol não existe nada ali. Então ele diz aqui, o perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim organização viva a que se amoldam as células materiais. Nós já vimos um pouco disso nas obras anteriores. E no livro Missionários da Luz, nós vamos ver um pouco mais aprofundado isso aí. Que Deus nos ampare, que a gente possa entender, né, as orientações e os conhecimentos que ali estão. Eles vão exigir um pouquinho mais de nós nessa área. Que a alma em qualquer parte recebe segundo as suas criações individuais, né? O que nós dissemos agora há pouco, né? Dona Lalinha, Shirley, que a alma em qualquer parte recebe segundo as suas obras. Então não é só na Terra, não. Em todo lugar nós somos produto, como disse a Dona Lalinha, de nós mesmos. Somos criação de nós mesmos. Que os laços do amor e do ódio nos acompanhem em qualquer círculo da vida. Nós vamos ver isso em histórias, né? Em as situações mesmo que vão ser narradas, que amor e ódio eles tendem a acompanhar após o desencarne, né? Nós vamos ter mais subsídios, né, para nos convencer disso, porque nós lemos sobre isso e fala realmente, né, tudo que é sentimento, tudo que é emoção que eu alimento e crio aqui enquanto encarnado me acompanha após o desencarne. Mas a gente vive como se isso fosse uma historinha, não é uma coisa verdadeira. Parece que a gente não é muito convencido disso, né? A gente estuda, mas na prática a gente às vezes demonstra diferente, que a gente não vê esses laços de amor e ódio como uma coisa que nos acompanha em toda a eternidade, se nós não mudarmos o mundo. Eu estava pensando sobre isso esses dias, né? A tendência nossa é reclamar, eu fui assaltado. Exemplo, não vou colocar uma coisa bem esdrúxula. Eu fui assaltado, fiquei com uma arma na cabeça, levei um tiro, sei lá. Ou alguém fez alguma coisa ruim comigo, e aí a gente fica com o vitimismo, né? Coitado de mim, por que aconteceu isso? Aí esses dias eu estava pensando nisso, olhando o jornal, vendo as situações assim, vou ser mais rápido porque o tempo está acabando. E aí me toquei dos nossos estudos. Que eu fiz numa outra vida, ou outra mais para trás, sei lá, que eu fiz para merecer isso, né? Porque santinha não sou porque eu tô aqui, né? Então, algo eu fiz. Aí eu fiquei pensando, não posso reclamar. Se às vezes é o acaso, a gente já sabe que não existe acaso, essa frase. Tudo tem um porquê, né? E que a gente tem que passar por aqui para aprender alguma coisa. Então, se a gente teve que passar, foi porque a gente tem que ter algum aprendizado em cima daquela ação. Aí eu falei, tem que parar com o vitimismo mesmo. A primeira ação é, por quê, meu Deus, por quê? Aí depois você lembra, sou culpada mesmo. Deus é injusto, né? Então, mas a gente
A gente tem mesmo essas comportamentos, às vezes, né? De não aceitação. E a aceitação é interessante, né? Que quando a gente aceita, fica até mais fácil, né? Aquela dor, aquele sofrimento diminui de um tanto, né? Como diz o capítulo 5 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Do bem e mal sofrer. Quando a gente resiste, a coisa fica muito complicada, né? A gente dói muito. Mas tem gente que aceita bem. O Cristiano mesmo. Uma vez, ele levou uma facada nas costas por nada. Nada. O Adriano estava brigando com o namorado, uma ex-namorada dele, lá, e o cara esfaqueou o Adriano e foi lá no Cristo, tipo assim, que ia abraçar e ficou a faca na coluna dele. O Cristo tem problema até hoje, ele tem sequelas até hoje dessa facada. Ele nunca reclamou, nunca andou atrás desse homem, ele conhece até as pessoas, nunca quis pôr na cadeia, nem nada. Falei, graças a Deus, você pagou a sua dívida, você repassou, porque aquele outro vai ter que pagar também. O que fez vai ter que pagar, mas você já pagou a sua, que não reclamou. Nem o Adriano também não reclamou, não. As tripas caíram lá no chão, assim e tal, mas não reclamou de nada, não. Tranquilo, graças a Deus que eles passaram por essa fase, e eu passei também com eles, que foi um sofrimento grande demais, e nós não reclamou nada, ninguém reclamou, e nem pediu prisão de ninguém. Tudo em paz. E fica bem mais fácil então, assim, né? Nesse caso, passou, né? Passou. Porque nós perdoou, que a pessoa não tem mágoa, é porque perdoou. E o outro comportamento é bem mais difícil, né? Dá um resultado muito ruim para todos. Né? A mágoa, o ódio, ele é difícil demais de ser controlado. Aí quem sofre mais é quem alimenta esse sentimento dentro de si, com certeza. O Cristian até hoje tem sequela dessa facada na coluna, que ele perdeu o líquido da coluna todinho. Teve que repor o líquido depois. Perdeu tudo, vazou tudo o líquido. Foi horrível, mas venceu. Graças a Deus. Ai, até arrepiei aqui agora. Foi feio. É. Mas ficou bonito, tá tudo bom. Graças a Deus, tá tudo em paz. Venceu. Venceu. Eles venceram. E essas situações, elas começam assim, né? A gente vence o exterior, né? Que a gente não toma nenhuma atitude de vingança e tudo mais, procura não tomar isso. E o interno, né? Porque daí a gente vai trabalhando o interno, né? A amorosidade, o perdão, aquela coisa de dentro para fora, para a gente justificar, né? Entender e aceitar, que é um segundo passo, né? Que também não é muito fácil para a gente vencer, não. Nesse caso dele, aparentemente foi de graça, mas não era de graça. Porque tinha que acontecer, né? Não, pode ser uma prova, né? Pode ser uma expiação, né? Prova porque a gente precisa aprender a tolerância e tudo mais, né? Tinha necessidade. Se não tivesse necessidade, não tinha acontecido, né? Sempre tem algum ensinamento que a gente não entende, às vezes, no momento, mas depois a gente passa a entender. Muito bem. Então, ele lembra aqui também que outras atividades não desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia. Então, a gente vai entender, né, como é que é o trabalho no mundo espiritual, né? Como é que são as atividades que a gente não tem, né, entendimento. E uma outra questão nós vamos entender também nesse livro, que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais, e que além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo o desígnio do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal que o Pai nos destinou. Vai trazer um exemplo de uma reencarnação e de toda uma vivência, a experiência do Segismundo, que muitos já conhecem, né? Que tem até vídeos na internet
de representações, nós vamos entender como é que é esse processo de reencarnação, que nós é que construímos a nossa vida presente, nós é que construímos, né, com as nossas emanações mentais, o nosso perispírito, as dificuldades, o corpo que nós vamos conduzir aqui na Terra, as imperfeições ou perfeições desse corpo, tudo é uma construção da nossa mente pelas atividades que nós já tivemos no passado e que precisamos, às vezes, enfrentar para poder avançar, evoluir. E então ele encerra, né, dizendo assim, que se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração. E agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe te esclareça e ilumine para que a ilusão não te retenha em suas malhas. Então, nós vamos ter umas leituras assim, bastante, às vezes, né, estranhas, né, como nós já tivemos mesmo no próprio nosso lar, né, aquela descrição de governadoria, de tudo acontece, como é que acontece as coisas ali, a gente ficou meio intrigado, né, com aquilo, né, no mensageiro também, volitar, se transportar daqui para lá pelo pensamento, manuseio das forças magnéticas, as figuras horrendas no mundo espiritual, tudo isso é uma coisa às vezes que a gente fica meio assombrado, e às vezes a gente fala, puxa vida, tem hora que a gente fica na dúvida, será que isso não é isso mesmo, né? Não é ficção, né? Então, como um filme, mas daí diz aqui, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe esclareça e ilumine, né? Tem coisas que às vezes a gente não está ainda no momento, né, de entender, mas o tempo vai trazer. Lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva. Então nós estamos nesse caminhar. Aos pouquinhos nós vamos entendendo as coisas, né? Atende aos segredos, aos sagrados deveres que a Terra te designou para cada dia, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde verás muito mais e mais intensamente. A morte não acaba com tudo e nem leva a gente para o descanso eterno, como às vezes alguns acreditam, mas para mais trabalho, mais renovação, mais luta bendita, a gente vai viver muito mais. Viver é isso mesmo. Viver intensamente é viver no trabalho, na responsabilidade, nos compromissos. Aí assina aqui o finalzinho do prefácio, Pedro Leopoldo, 13 de maio de 1945, Emmanuel assinando. Esse é o final do nosso prefácio. Espero que essa leitura comentada por todos nós, né, nos motive a permanecer juntos nessa jornada de aprendizado com os missionários da luz. Muito bem, e com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu não sei como é que está o nosso tempo, já avisou aqui o Google, né, que faltava pouco tempo, acho que faltam uns 4, 5 minutos. Eu vou fazer, como eu tinha dito no começo, né, eu vou fazer a leitura da oração do Aniceto, e que serve também para a nossa oração, né, que nós possamos ter um final de semana muito bom, se nos desligarem, fiquem todos com Deus, como diz a dona Lalinha, Deus abençoe a todos nós. Continue sempre abençoando nós, nos abençoando. Nós abençoamos. Amém, amém. Amém. Então vamos lá, vamos nos concentrar em Deus e diz assim: Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões,
para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos o teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sê indulgente, ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão a todos. Beijo para todo mundo. Um beijo a todos. Um abraço. Fique com Deus. Amém, gente. Vocês também fiquem com Deus. Uma boa semana para todos. Para vocês também. Deus Tá bom. abençoe.